E aí, tá pensando em boicotar a Netflix? Não tá pensando, mas tá incomodado com a situação da Netflix? Tem alguns probleminhas aí com a Netflix. Quais são as alternativas que a gente tem ao Netflix? Então, eu sou Gustavo Faria, fica aí comigo, acompanha comigo até o final sem se distrair, porque é exatamente isso que eu vou te contar agora. Recentemente teve um boicote à Netflix, galera. Não vou mais assinar a Netflix por causa do mecanismo, né? O fake fiction. E o pessoal tá falando, abaixou o preço das ações e não sei se chega a influenciar de tal maneira assim. O mercado tem as suas flutuações. Eu vi o mecanismo e apenas um sentimento, não uma crítica, uma análise, nada disso, um sentimento. Eu vi o mecanismo e vi no mecanismo tropa de elite. Troca o sistema pelo mecanismo, troca o Capitão Nascimento pelo Rufus, sei lá, troca o Wagner Moura pelo Selton Mello e você tem é a mesma temática, né? Polícia Federal, Polícia Militar, é a mesma coisa. Me incomodou a ideia de salvador da pátria, né? Passa uma ideia de que o sistema, ele é corrompido, o problema é do sistema e não tem jeito, precisa de um salvador da pátria, de um herói. Não gosto dessa narrativa de salvador da pátria. O sistema tá errado, sim, tá, mas vamos alterar o sistema, né? Não precisa ser algo heróico pessoal, como narrativa, né? Mas, enfim, isso me incomoda. Mas foi só o que eu senti. Não vou cancelar a Netflix por causa disso, mas tem algumas coisas na Netflix que me incomodam. E o primeiro sinal que me incomodou na Netflix é o tal de 13 episódios. Hoje a Netflix tem 13 episódios e eu acho arrastado, a série fica arrastada. 13 episódios é demais pra mim. Quais são as séries, pensa aí, quais são as séries homéricas da Netflix? House of Cards, primeira temporada foi boa, depois começa a desandar. Stranger Things, primeira temporada foi boa, depois começa a desandar. Tem outras séries que até a primeira temporada é ruim, é arrastado. 13 episódios, não deveria ser 6 episódios, 7 episódios, né? Não deveria ser uma série, deveria ser uma mini série. A coisa fica arrastada. Teve uma série que eu gostei da Netflix que foi Demolidor, por vários motivos, herói, né? Marvel, aquela coisa toda, foi a primeira. Tinha 13 episódios ou algo que o equivale a um sentimento, talvez não passe aqui com precisão. E chega ali no 6º episódio, a trama já está resolvida, né? E você, caramba, tô no meio da série aqui, ainda tem mais 6, 7 episódios pela frente, aí o que vai acontecer, né, daqui pra frente? E aí, de fato, no 7º episódio, a trama é resolvida, mas tem um plot na história, não um plot, como se resolvesse aquele arco e aparecesse um novo arco. Não que sejam 2 temporadas numa só, né? Talvez seja uma temporada e meia, mas a coisa ficou dinâmica. Depois disso, né, vi Punho de Ferro, acho que teve Luke Cage antes e Jessica Jones, mas Punho de Ferro foi uma reprodução do esquema de Demolidor, né, e já ficou, me incomodou. Os 13 porquês, né, a mesma coisa, arrastado, não precisava de 13 fitas, 7 estava mais do que bom, e tem esse problema da primeira temporada. Netflix só sabe fazer primeira temporada. Como ela é data-driven, ela se perde no desenrolar. Ela chega, tem as informações, Stranger Things, House of Cards, eu preciso fazer uma série política com, né, o ator aqui, né, esse aqui, aquele outro e tal. O roteirista, faz aí pra mim. E aí o roteirista faz, a primeira temporada é ok, não, tá dando grana, vamos continuar. Mas aí o roteirista se perde. A culpa não é necessariamente do roteirista, né? O foco aqui é a Netflix. Então, a Netflix é que tem que se virar. Então, ela se perde na coisa, né? Ela sabe o que dá certo e, em função dos dados que ela tem, a galera tá assistindo, tá deixando de assistir, foi pro outro. Ela não divulga isso, mas tem tudo isso. Então, ela consegue brincar com isso, mas ela se perde. Vê Stranger Things, repara como a segunda temporada de Netflix tende a se perder. Isso também tá me incomodando. Aquela ideia de Netflix ser um depósito de todas as séries e de todos os filmes não tá rolando. Netflix tá virando um canal de TV, tá virando... Já era, né? Sessão da tarde, melhorou um pouquinho, agora de novo tá voltando a ser Sessão da Tarde. Talvez até essa seja, de fato, a proposta da Netflix, ser um canal de TV, ser uma Sessão da Tarde, onde ela tá fazendo um pouco acima do necessário para você não desassinar. Ela, qual o mínimo que eu preciso fazer para que o cara não desassine?
Tem que fazer 13 episódios. Até 13 episódios o cara não desassina. Ele suporta a chatice de 13 episódios. Se eu fizer 14, já aumenta, né? Tudo é orientado a dados, né? Eu não duvidaria disso. É um pouco como a TV também. O conteúdo da TV, o pessoal dizia antigamente, o conteúdo da TV é uma porcaria. Ter audiência e assim, ter a propaganda, né? É mais ou menos a mesma coisa. Acaba tendo muita coisa que, entre aspas, não presta. Tanto que não vai pro cinema. Você não tem os filmes Netflix no cinema. Não foi barrado lá em Cannes. Por que não vai pro cinema? Não vai pro cinema porque a Netflix quer acabar com o cinema? Pode até ser. Né? Existe uma certa pressão por parte da Netflix para pegar aquele filme. Existe ali uma quaresma ali de 90 dias entre ir pro streaming e o cinema. Dá um tempinho ali, né, privilegiar de alguma maneira o cinema. E a Netflix quer reduzir esse tempo. Eu até sou favorável à redução desse tempo, talvez pagando não como streaming, mas como se fosse um ingresso de cinema um pouquinho mais caro, né, algo que a gente pode até discutir, né, dá a liberdade. Mas por que a Netflix não tá indo pro cinema? É por isso, ela quer acabar com o cinema ou porque ela sabe que ela não tem, aquilo que ela faz não tem pega no cinema, não é atrativo no cinema. A gente tem recentemente o caso o filme contando a história do Bispo Edir Macedo, e todas as sessões, os ingressos esgotados, mas você vai nas sessões e tá vazio. Por quê? Porque a igreja tá comprando os ingressos e acho isso até justo, presenteando os fiéis. Com o ingresso, vai lá assistir o filme e tal. Acho isso bacana, não acho isso ruim. Mas você não tem uma noção, e às vezes o fiel não pode ir lá assistir o filme, mas você não tem a noção, aquela crítica da audiência, né? Tá cheio, não tá cheio, a galera tá comprando ingresso, não tá comprando, né? E você não tem esse feeling, né? Esse retorno também do Netflix. A Netflix, ela gera uma gama de coisas, um mar de coisas, mas talvez não seja tão legal assim o conteúdo em si. Né? Você indica um filme pra alguém e aí já vem aquela pergunta, peraí, tem Netflix, né? Não tem. A Netflix acabou sendo referência e muitas das vezes o filme não tá lá na Netflix, sai do catálogo, né? De novo, Netflix, aquela ideia de Netflix ser um repositório de todas as séries e filmes, a gente já viu que não vai rolar, né? Ser um banco de dados audiovisual, né? Não tá rolando. Netflix hoje tá mais para um canal de TV. Enfim, esses são os problemas que eu vejo na Netflix. Você vai cancelar ou não? Aí é com você, mas eu quero te deixar algumas alternativas. Nem que você não cancele, mas te dou alternativas para quê? Vou assinar um mês Netflix, outro mês vou assinar outro serviço para testar, para ver como é que é. Tem serviços, por exemplo, especializados dentro da lista, aqui nas notas desse episódio, eu tô colocando... Tem mais de 10 opções alternativas ao Netflix. Tem coisas com cult, né? Filmes clássicos, tem séries asiáticas, tem serviços mais próximos ao Netflix com conteúdo próprio, né? Como a Preacher, por exemplo, tá aqui tudo nas notas do episódio. E você pode, né? Cada mês você vai assinando ou então você assina um mês Netflix e testa um outro, cancela, no outro mês assina um desses serviços para testar, ou então você assina 2 meses Netflix, né? Faz uma combinação, né? 2 meses Netflix e um outro serviço, você vai compensando para ter uma variedade maior, porque talvez seja inviável assinar todos eles ao mesmo tempo. Então tá aí, alternativas ao Netflix. Curtiu? Gostou? Então o que você faz? Compartilha. Conversou com algum amigo? A Netflix cancela, não cancela? Pô, tô achando Netflix meio assim, meio borocochô. Marca ele aqui nesse episódio. Ele vai te agradecer porque você tá iluminando e eu também vou te agradecer porque você tá me ajudando a espalhar a palavra. Essa dica tá no YouTube, tá na página do Coca-Tech no Facebook. Distribuo também o áudio através do WhatsApp e através de podcast. Você pode ir no seu player preferido de podcast ou no Deezer buscar por Coca-Tech e você vai encontrar todas essas dicas. Te vejo amanhã no Coca-Tech. Tchau, tchau!